Hoje em dia elas são práticas, leves e de fácil manuseio, além de terem algumas vantagens sobre os óculos, como oferecer um maior campo de visão, não embaçar com tanta facilidade e permitir que os usuários possam se dedicar à prática de diversas atividades, sem ter que usar os óculos. Por exemplo, no entanto, nem sempre a vida de quem usa lentes de contato foi tão fácil assim. Você já parou para pensar em como elas eram no passado? De acordo com Gary Aitin, do site All About Vision, o Sr. Leonardo da Vinci imaginou o uso de lentes corretivas diretamente sobre a córnea já no início do século XVI. E em 1823, o astrônomo inglês Sir Johnson Herschel propôs a ideia de criar um molde a partir dos olhos de humanos para produzir lentes corretivas. As primeiras lentes só foram desenvolvidas em 1887 pelo médico alemão Adolf Eugen Fick e eram feitas de vidro. Ela cobria toda a superfície dos olhos, incluindo a esclera. Além de pesadas, essas versões só podiam ser usadas durante poucas horas do dia, já que limitava dramaticamente a oxigenação da córnea e acabaram não pegando na época. Aproximadamente 50 anos mais tarde, o norte-americano William Fadbole desenvolveu a primeira lente feita de uma combinação de vidro e plástico, que era bem mais leve que a versão anterior, e no final da década de 40, o oculista Kevin Tuttle inventou a versão que mais se parece com as opções atuais. As lentes de Tuone eram feitas completamente de plástico, polimetil metacrilato ou simplesmente acrílico e cobriam apenas a córnea. Nesse vídeo, a paciente é anestesiada e então um molde é introduzido para reproduzir o formato de seus olhos. 2 minutos depois, a forminha é retirada e colocada em uma prensa e o processo de fabricação se inicia. Como você viu, um quadradinho de plástico foi colocado na prensa e as lentes foram feitas para se encaixar aos olhos da paciente. Depois de moldadas as lentes, eram checadas para conferir se a graduação estava correta, polidas e ajustadas, e para colocar esses objetos nos olhos era necessário uma solução tampão para facilitar o processo. Você sentindo a aflição das lentes de hoje em dia? Imagine como era na época. Embora as lentes como essas do vídeo não fossem gás permeáveis como as atuais, ela ficava posicionada sobre a córnea de forma que se movessem cada vez que o usuário piscasse os olhos. Dessa forma, lágrimas contendo oxigênio entravam em cena para manter a córnea saudável, permitindo que as lentes de acrílico pudessem ser usadas por períodos entre 6 a 8 horas seguidas, e por mais 16 horas se fossem removidas, higienizadas, limpas e preparadas novamente para ser utilizadas. Entre as décadas de 50 e 60, essas lentes começaram a se popularizar. Por incrível que pareça, pois pelo vídeo temos a impressão de que elas seriam super desconfortáveis. As famosas lentes gelatinosas surgiram graças às descobertas de 2 cientistas tchecos, Otto Wichler e Dalhoslam Lin, relacionadas com hidrogéis no início dos anos 70. Em 1978, as primeiras lentes gás permeáveis foram introduzidas e em meados da década de 80, as primeiras versões de uso contínuo, incluindo durante o sono e descartáveis, começaram a ser comercializadas. As opções que podiam ser descartadas diariamente surgiram em meados dos anos 90 e em 1999 a primeira lente de silicone hidrogel foi lançada.
Atualmente, a grande maioria dos usuários de lentes de contato, por volta de 90% do total, prefere, quando possível, as de silicone e hidrogel, já que elas são mais confortáveis e menos caras. No entanto, as lentes acrílicas ainda existem e outras opções disponíveis são as rígidas gás permeáveis e as híbridas, ou seja, versões nas quais o centro da lente é rígido e a parte periférica é gelatinosa, ou a borda fica envolta por esse material mais flexível. As lentes de contato no Brasil. Como se iniciaram? Eram conhecidas como lentes invisíveis. Elas eram chamadas assim. E a sua história em solo verde e amarelo começa em 1950, ano em que o óptico alemão Werner Otto Hoffmann Beck estava por aqui. Ele foi o fundador da paulistana Solótica, onde fabricaram as primeiras lentes esclerais em território nacional também. Nessa mesma época, voltava de um estágio no laboratório do contatólogo Carlos João Sais, lá em Buenos Aires, o oftalmologista brasileiro Álvaro Costa, que rumara para a Argentina a fim de estudar o desenvolvimento científico dos meios de correção das ametropias e da estética ocular. Hoffmann, Beck e Costa, os dois juntos, ao lado do óptico Ciro Canto de Melo, da Carioca Ótica Fluminense, trouxeram para o Brasil a Coasted Lens, do laboratório norte-americano Obrig. São os pioneiros da história das lentes de contato no país, popularizando o uso deste produto. As lentes esclerais brasileiras da Solótica tiveram boa aceitação dos clientes e sua expansão foi relativamente rápida. A partir do desenvolvimento de vários modelos de lentes de contato e da grande solicitação de pessoal especializado, o Serviço de Fiscalização da Medicina decidiu habilitar os técnicos para o exercício profissional. Assim, em 1960, foram realizados os primeiros exames e, no ano seguinte, expediram os primeiros certificados. Agora, os trabalhadores da área poderiam exercer legalmente a profissão de óticos práticos. Esses óticos práticos trabalhariam em lentes de contato. Nos anos seguintes, mais certificados foram outorgados e a chegada desses novos profissionais, aliada à fabricação das lentes pela Solótica e aos produtos importados, deram grande impulso ao campo da saúde visual. Em setembro de 1983, a contatologia foi incluída como disciplina na habilitação de óptica, o curso técnico com nível de 2º grau oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, ou seja, o SENAC. Hoje, mais de 50 anos depois do começo dessa história, estima-se que exista aproximadamente 20 mil técnicos ópticos, ópticos práticos, técnicos em optometria e tecnólogos em optometria. Apesar de ter conquistado importante espaço no Brasil, o mercado de lentes de contato ainda tem muito a crescer. Estamos apenas com 16% dos usuários de óculos usando lentes de contato. É um segmento que deve crescer avassaladoramente no Brasil.